Oi, gente, estamos aqui para continuar a nossa conversa sobre os predadores. E a pedidos, e não tiveram poucos, para falar um pouco mais sobre as extorsões propriamente ditas. Porque, segundo os comentários que eu recebo, eu estou passando muito de leve e não estou explicando muito bem essas extorsões. Então, hoje eu vou deixar esse vídeo, que até ficou um pouquinho fora do planejamento inicial, mas só para responder a vocês essa questão das extorsões. Então, eu vou apresentar para vocês os tipos mais comuns de extorsão, aqueles que são mais prevalentes nesse meio virtual, nesse contato nosso com golpistas e predadores. Queria também dizer que teve um homem que fez contato comigo, pedindo para eu ampliar essa fala também para os homens, que os homens sofrem esse tipo de predação tanto quanto as mulheres, segundo palavras dele, só que eles não se manifestam. As mulheres também nem todas se manifestam. Eu sei de muitas que fazem contato comigo, que dizem que sofreram o processo da extorsão, outras dizem que não sofreram, mas que houve a tentativa. E no caso dessa pessoa, desse senhor que fez contato comigo, ele já com mais de 60 anos, ele perdeu todo o patrimônio dele em função de uma predadora, ou não sabemos também se pode ter sido um predador se passando por mulher, mas eu sei que existem mulheres também que fazem esse tipo de predação. Então vamos entender que esses tipos de extorsão que eu vou explicar para vocês aplica-se tanto ao homem quanto à mulher, ok? Então vamos ver aí item por item o que é mais comum no nosso meio. O primeiro tipo de extorsão, que é a extorsão mais comum e que acontece principalmente com os scammers, eles traçam todo o envolvimento emocional. Aliás, esse é o denominador comum, como eu já falei anteriormente. Sempre existe envolvimento emocional para se chegar na extorsão financeira. Sem envolvimento emocional, há até tentativa, mas você não se sensibiliza. Você logo desconfia. Agora, com envolvimento emocional, já teve muita história rolando. Então, você começa a achar que pode ser justo o que ele solicita a você. Esse é o perigo. Então, vamos lá. Qual é o primeiro tipo? Ele quer vir para o Brasil e não tem recursos para vir. Ele quer vir para o Brasil para continuar o romance com você, continuar a história contigo. Ele planeja essa vinda dele para cá. Ele vai se passar por uma pessoa que tem uma formação, que vai conseguir trabalho, às vezes até já diz para você que fez um contato no escritório de advocacia, se ele se apresentar como advogado, ou numa empresa de construção de engenharia. Então, ele vem pedindo recurso, teoricamente, para ficar com você. Ou a resposta para isso, ele vai te mandar o número da conta, você vai enviar o dinheiro. Ele não vai vir, tá? Ele não vai vir. Ele vai sumir. Você nunca mais vai saber dele, porque ele tá usando um perfil falso, perfil fake. E amanhã é outro que tá fazendo a mesma tentativa de extorsão com você, com outro nome, com outra foto e a mesma pessoa. Então, esse aí é o tipo mais comum de extorsão. O segundo tipo é aquele que ele se apresenta como um oficial dos Estados Unidos, Inglaterra, França, que está no Oriente Médio, que juntou um dinheiro lá de uma forma, não sei, é ilícita ou ilícita, não sou capaz de dizer, mas ele quer enviar esse dinheiro para o Brasil antes dele chegar, porque ele não quer que esse dinheiro passe pelas vias legais em função dos impostos que ele teria que pagar. Então ele pede a você para você receber esse dinheiro para ele na sua conta bancária. Bem, o problema é que na hora que ele diz que vai enviar o dinheiro e você aceita, e você libera o número da sua conta bancária, etc., ele começa a dizer que para depositar o dinheiro, ele usa uma outra empresa
Não é através de um banco, é uma outra empresa. E essa empresa cobra uma taxa que você que vai receber o dinheiro precisa pagar. E não são taxas pequenas. Depende da quantidade de dinheiro que ele vai enviar. Não esquece que ele te estudou antes, ele sabe qual é o seu potencial econômico. Aí muitas dizem para mim, comigo não tem risco porque eu não tenho dinheiro. Se você trabalha, se você tem 10 reais que pode encaminhar para eles, eles têm interesse. Você é alvo. Então, ninguém escapa. Vamos lá, o terceiro eles pedem presentes. Pedem presentes. Aí tanto os scammers como todos os outros predadores, eles pedem presentes. Eles gostam de ganhar computadores para falar com você, claro. Eles gostam de ganhar celulares para falar com você. Eles precisam de roupa, eles precisam de remédio e você pode ajudar nessas necessidades emergentes deles. Depois tem um outro tipo de extorsão também. Essa até tive uma história que eu vivi há pouco tempo, de um scammer também. Vem o romance vem caminhando, não esqueça que é um romance de 45 dias, aí a 3 meses, e aí ele está montando um grande negócio, uma empresa. No caso dessa pessoa que falou comigo, estava em Hong Kong para montar um grande negócio. E no último dia, na hora de fechar a última etapa do contrato, faltavam 6 mil dólares. E aí ele mandou uma mensagem para mim, mandou o contrato da empresa, tudo organizado e tal. Obviamente com o nome da pessoa que não é o nome dele, né? E pedindo nesse momento o dinheiro então para fechar o contrato e ele ter a empresa em funcionamento. É outra história, né? Também um tipo muito comum é um envio. Eles fazem contato, rola o romance, aí eles dizem que querem vir para o Brasil, mas querem enviar o material para você antes. As coisas deles, normalmente eles chegam a fotografar no WhatsApp câmeras que eles querem mandar, celulares, outros itens até de joia, de moda, que eles querem enviar para você. Qual é o esquema? Então ele diz que vai enviar e você vai receber. Ele não vai dizer isso, você vai entender depois. Na hora que você liberou seu endereço, vai vir uma cobrança de uma taxa de entrega para que você receba essa mercadoria. Detalhe, você não vai receber essa mercadoria e nunca mais você vai saber dessa pessoa com esse nome. Vai se apresentar provavelmente a você de outras formas, ou vai realmente desaparecer do mapa. Por isso eu já falei várias vezes em outros vídeos para nunca aceitar e nunca dar o seu endereço a essas pessoas, porque de repente chega uma encomenda dessa, encomenda não, vem a taxa para você pagar, o material em si da encomenda você não vai ver. Então, outro problema aí que a gente tem que pensar. Alguns também vão utilizar o pretexto de que estão numa situação financeira muito crítica, está tudo muito difícil, aí nem tanto os scammers são os nossos predadores e até muitos predadores brasileiros que usam esse tipo de golpe. Ficaram desempregados, a situação está ruim, tem filho, tem que pagar pensão de filho, e aí eles pedem uma mesada, 200 reais, 500 reais, 1.000 reais, 2.000 reais. Como ele já te conhece, ele vai ver o que é possível para você. For 20 reais, 100 reais, para ele já é negócio. Então é outra forma de extorsão. Tem também um outro ponto utilizado por vários tipos de predadores, a questão de ter filho doente e que precisa de dinheiro urgente para atender as necessidades dessa criança. Os scammers, eles são mais astutos nesse sentido, porque eles dizem que estão em situação de guerra, de combate ou em algum navio e que não têm acesso para a liberação desse capital necessário para o atendimento de um filho doente. E aí ele pede para você adiantar esse dinheiro, depois ele te compensa. Nunca mais você vai vê-lo, ou talvez se você seja muito interessante para ele, ele vai continuar com você
para preparar uma próxima extorsão. E vai ficar enrolando, amanhã eu mando, amanhã eu envio e vai ficar nessa história e não resolve. É isso aí. E tem também, às vezes eles ficam doentes, aí pedem dinheiro porque ficaram doentes. E esses são aí os golpes mais comuns. Esses se repetem todos os dias quando nós falamos de predação ou golpes virtuais. Agora, tem um lado que eu acho o lado mais perverso dessa história. E muitas de vocês me perguntam, me contam as histórias, me mostram até a conversa que vocês têm com possíveis predadores. Às vezes não, às vezes não tem nada de predação. Às vezes é o romance mesmo, legal, na boa, feliz e contente, né? Aqui a gente está só vendo o lado negro da força, mas tem um lado bom também. Bom, mas algumas me mostram isso aí porque eles convidam você para sair do país. Pois é. Então eu recebi relatos de mulheres que têm esse tipo de romance e são convidadas para ir para a Rússia, para a França e para o Egito. São esses países que mais eu ouvi falar aqui nas histórias de vocês. Eu tive história com relação ao Egito. Então, o objetivo é o seguinte, que você saia do país. E o interessante trágico nessa história, que esse tipo de romance eles não ficam muito atentos à sua condição financeira. Ela não é o que vai direcionar o romance. A gente não sabe o que acontece aí. Eu sei que quando vocês me perguntam se devem ir ou não, eu sempre falo, olha, cuidado, pode não ter volta. Agora, eu tive relato de uma pessoa, de uma seguidora, de uma adolescente de 18 anos que foi e que a família nunca mais soube dela. Então, eu acho que esse aí é um lado muito perverso que não está explicado, não está dito, ninguém fala. Quantas mulheres brasileiras estão indo para outros países e não tem nenhuma resposta para as suas famílias se estão bem ou não? Mas é aquelas mulheres que são totalmente sozinhas, que não tem ninguém e que vão e não tem registro de retorno. Como é que essa história? Eu acho que esse lado é muito crítico. Nós podemos pensar em várias hipóteses, mas não vou levantar aqui porque eu não tenho dados concretos para para indicar as hipóteses dessas idas para países diferentes do nosso e também para ter romance com pessoas que você às vezes fez 2, 3 meses de contato. Eu só peço que vocês sejam espertas e tomem cuidado, os homens também. Um outro tipo de golpe é solicitar recursos para grupos humanitários. Então a pessoa está, por exemplo, prestando serviço num grupo humanitário na Síria e pede recursos para esse grupo. Será que o recurso vai ser utilizado realmente de forma humanitária? Então são questionamentos que ficam aí. Eu espero ter respondido aquilo que vocês questionam. Qualquer dúvida, façam contato comigo. Peço para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo, fazer os comentários aqui mesmo pelo Instagram. E não esqueçam, seus comentários é que movem este canal. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.